estrias, hormônios à flor da pele, aleitamento, seios rachados, puerpério, choro, cólicas, dente de leite, nariz entupido, febre, sabedoria e perfeição. Esse seria mais ou menos o manual definitivo e imutável do que é ser mãe. Mas o que é definitivo nessa vida? Ainda mais na vida de uma mãe. A mãe de Pedro, o Pedro de 2 anos e meio, e a mãe de Lucas, de 8 meses, dentro de um forninho muito amado já. E Priscila é uma mulher hoje ansiosa por enxergar a felicidade dos meus filhos e que eu estou conseguindo exercer esse maternar, que não é fácil. Meire é uma pessoa real, é uma pessoa que eu não consigo viver personagens. Eu lembro que no momento que eu estou exercendo, né, desde o primeiro momento que eu comecei a exercer esse papel de primeira-dama, de mulher de Rodrigo enquanto prefeito, as pessoas vinham pra cima de mim que eu tinha que ser dessa ou dessa forma. Eu disse, eu não vou ser, eu vou ser uma pessoa real porque eu não consigo ser personagem. Talvez isso me prejudique em alguns momentos, talvez não. Hoje eu estou satisfeita com o que eu vejo, porque eu consigo exercer diversos papéis. Não sou perfeita, porque não tenho essa intenção de ser perfeita, mas eu tenho certeza que eu consigo exercer dentro do que eu posso. Eu dou o melhor que eu posso ser. Eu sou Valdeci, mãe de uma criança especial. Eu me considero uma pessoa guerreira na minha vida, porque sou uma série de coisas em uma só. Eu sou mãe, eu sou batalhadora, eu tô até influencer também. Enfim, eu sou Valdeci, sou 1001. Uma mãe solo que se dedica ao máximo, né, pela filha. Larissa também é zootecnista, apaixonada pela profissão. É uma pessoa extrovertida, alegre, que gosta de fazer amizades e gosta muito de cantar, de dançar, né, de aproveitar a vida. Mas Larissa também é uma pessoa ansiosa, mas que mantém a fé e tem um propósito maior, que é a minha filha. Eu sou uma mulher preta, eu sou candomblessista, eu sou capoeirista, eu tenho entradas na educação, na cultura, eu sou psicóloga, eu sou bacharel em direito, eu sou mestra, mas acima de tudo eu sou mãe. Eu sou mãe de Heloísa Bayomi e nesse lugar, né, da maternidade, eu venho tentando fazer o melhor que eu posso. É uma coisa tão grande e inexplicável o que a gente sente por um filho. Se o filho estiver bem, a mãe está bem. Se o filho estiver feliz, a mãe está feliz. Isso é o verdadeiro amor de uma mãe com o filho. Emília Gomes da Silva foi a parteira em Mutuípe de 3 gerações, ajudando a vir ao mundo 3 gerações. E por isso ela foi apelidada de Dinha, de Mila, de Biabe, de Bia
e muito carinhosamente pelas mães de comadres. Todas essas mães que ela ajudou a trazer o seu filho ao mundo, a chamam de comadre. E os pais de compadre também. E a felicidade de minha mãe aqui em Mutuípe foi muito grande. A proporção veio refletida no centenário dela, que foi uma festa muito bonita, feita pelas pessoas de Mutuípe, que para ela muita coisa foi surpresa e foi um dia de felicidade. Ser mãe é conhecer o amor. Eu sempre vou falar isso porque eu amo meu filho de uma forma tão gigantesca que ser mãe é amar. A gente só sabe o que é amor quando a gente tem um filho, que a gente ama ele do fundo do coração, que aí a gente sabe que ser mãe é conhecer verdadeiramente o amor. E as dificuldades de ser mãe é tipo, fica aí um pouquinho minha vida que eu vou cuidar do meu filho agora, e tem as dificuldades, como eu que sou mãe de uma criança especial, que é bem mais complicado para mim, lidar com as dificuldades do meu filho, ter que aprender todos os dias uma coisa nova e lidar com ela e superar ela junto com o meu filho também. O cansaço é gigantesco, tem dias que eu estou esgotada 100%, mas eu termino o dia também, estou cansada, mas estou feliz, estou realizada, eu sei que eu dei o melhor de mim pelo meu filho. Eu acho que ser mãe foi a maior transformação que aconteceu comigo. Hoje eu posso dizer que eu sou a mulher mais frouxa e ao mesmo tempo a mais corajosa, a mais leoa para defender a minha filha, né? Heloísa Abayomi. Eu frouxa no sentido de que eu preciso preservar a minha vida, né? Porque ela depende de mim. E ao mesmo tempo leoa e corajosa para defender a minha filha de qualquer coisa que venha, né, contra ela. Ser mãe ia repensar essa transformação e eu não sabia que existia tanto amor dentro de mim. Depois que Elo nasce, você entrega a vida. Pode até assustar, mas eu acho que hoje o que mais me impressiona é o desafio do trabalho que é ser mãe de 2. Às vezes a gente fica, né, muito nesse lugar da ilusão que a maternidade ela é muito linda, que ela é cheia de flores, que nós enquanto mulheres nascemos com esse dom de maternar, e não nascemos. A gente vai descobrindo, a gente vai aprendendo a ser mãe com o crescimento dos nossos filhos. E aí a gente conseguir administrar tudo isso e exercer essa parte linda do maternar, que é beijar, que é abraçar, que é receber um carinho, que é receber um cheiro quando você menos espera. Mas eu não descarto, eu não esqueço a sobrecarga. A sobrecarga de acordar 6 horas para cortar fruta, para cozinhar batata, para arrumar lancheira, para botar roupa na mochila. E aí você chega às 6 horas e tudo começa de novo. É você se preparar para o outro dia. Mas assim, você ainda tem roupa para lavar. Você tem casa para arrumar. Você tem que pensar no seu crescimento profissional. E às vezes ele é o que fica por último. Porque a gente nunca pensa. A gente vai sempre deixar algo nosso de lado para poder exercer essa maternidade. E agora a maternidade de 2. E assim, a gente ainda tem muito que evoluir. Evoluir no sentido de entender que o pai daquelas crianças, ele precisa estar envolvido, não como ajudante, mas como responsável também. E aí, assim, exercer a maternidade brigando e lutando contra esse papel, esse padrão que deram pra gente, que a mãe dá conta de tudo, que a mãe é super poderosa. Na verdade, assim, eu sempre tive, né, desde antes de começar a namorar com o Rodrigo, eu sempre tinha isso, que meu sonho era ser mãe. Eu tinha o sonho de ser mãe e eu imaginava que eu só seria feliz por completo quando eu fosse mãe. Tanto que quando a gente casou,
logo depois a gente decidiu engravidar. E eu demorei 1 ano e 6 meses para engravidar. E aquilo me angustiava muito, porque eu dizia, não, eu só vou ser feliz se eu for mãe. E eu seria mãe, independente de ser mãe biológica ou mãe adotiva, eu seria mãe. Eu tinha certeza, Deus me falava aquilo. E aí, 1 ano e meio depois, eu engravidei de Gabriel e foi o dia mais feliz da minha vida. Foi um dia que foi uma realização de um sonho. E aquele dia me marcou muito, muito, porque foi um novo marco na minha vida, é uma mudança totalmente de vida. A chegada de Gabriel trouxe um outro conceito de vida para mim, como pessoa, como cidadã, como um ser na sociedade. Mudou totalmente, né? Foi de 0 a 180 de um dia para a noite. E trouxe as maravilhas, as delícias e as dificuldades também de ser mãe, né? Eu sempre ouvi esse ditado quando eu era pequena de que ser mãe é sofrer no paraíso. E eu ficava sem entender, mas eu fui entender, né, o amor e o carinho e as dificuldades que uma mãe passa depois que eu me tornei mãe. Aí a gente vai entender esse papel. E foi aí que, logo depois, eu engravidei muito, 9 meses de Gabriel. Eu descobri que eu estava grávida de Miguel e foi a descoberta mais deliciosa da minha vida. Porque eu queria ter outro filho, mas eu estava imaginando, não, quando o Gabriel tiver 1 ano e meio, eu vou ter outro filho. E com 9 meses de Gabriel um bebê ainda, eu descubro que eu estava grávida. E foi maravilhoso, porque a chegada de Miguel, eu costumo falar que foi um outro marco, porque ele veio trazendo coisas que Gabriel não trouxe. Gabriel, quando o Gabriel era pequenininho, eu vivia, sabe aquela mãe leoa que não quer que ninguém pegue, que eu vivia pra segurar Gabriel e não queria que ninguém tocasse, era mais ou menos isso. Eu queria engolir e colocar de volta na minha barriga para o mundo não fazer mal pro meu filho. Com Gabriel foi assim. Isso me trazia dificuldades, por quê? Porque a gente tem uma vida pessoal, além de ser mãe. A gente tem uma vida pessoal, profissional, de ser mulher, de ser mãe, de ser dona de casa, profissional. Então, e aquilo me deixou meio que estática naquele momento, porque eu só queria exercer o papel de mãe com Gabriel. E a chegada de Miguel trouxe essa diferença. Miguel veio justamente para me mostrar que existe uma vida além de mãe. Com a chegada de Miguel, trouxe esse diferencial e eu achei muito fantástico. Porque ele veio para me mostrar que eu precisava viver para além daquele papel. Para mim, ser mãe é se dedicar. É abrir mão de tudo que a gente já viveu para poder acolher e cuidar de um ser tão pequeno que precisa tanto da gente. Minha filha é tudo na minha vida e eu acredito que ela veio para transformar, né? Dar luz na vida que eu tinha. E hoje eu tô com 8 meses e eu ainda tô insegura quanto à questão do meu parto. E hoje a gente precisa entender que a gente ainda tem um sistema de saúde que precisa avançar muito. Ele é maravilhoso, eu sou bem defensora, mas ainda é nele que a gente vivencia um alto número de mulheres que sofrem violência obstétrica. E aí, eu tô me vendo nesse lugar. Será que eu serei mais uma? Será que eu vou ter forças de enfrentar? Porque eu não sei ainda como vai ser o meu parto daqui a 1 mês. As mudanças são grandes e drásticas. Primeiro, que na minha época de mãe não existia os perigos e os estímulos que hoje tem. A mãe do meu tempo foi uma mãe inexperiente, que para mim um pré-natal era para o médico me orientar o que é ser mãe. E, no entanto, não foi isso que eu vi. Já hoje, a mãe recebe, a gestante recebe o triplo de assistência que eu recebi. No momento que eu passei, eu não entendia que era uma violência obstétrica, mas eu passei por uma dificuldade no parto de Gabriel com anestesista. Eu lembro quando eu fui deitar, os 2 partos foram cesarianas, e aí quando eu fui deitar, deram anestesia, quando eu deitei pra ganhar neném, a anestesia, aí me deu síndrome do pânico. Foi na gravidez de Gabriel, como eu te falei, eu tive síndrome do pânico, e eram alguns momentos que eu tinha.
E aí quando eu deitei na maca lá pra ganhar neném, aí que colocaram, eu esqueci o nome daquilo, o oxigênio, colocaram oxigênio, que pegou meu braço pra prender, eu entrei em pânico. Pra mim eu ia morrer ali naquele momento asfixiada. E aí, só que assim, eu entrei em pânico, mas fui até muito, me contive, conversei com a anestesista, eu disse, será que não tem como não me amarrar, tal, porque eu tô agoniada. E aí ela começou a gritar comigo. Gritar, dizer, essa paciente não é paciente de cesariana e tal, e começou a me falar um monte de desaforo, e eu respirando. Minha sorte foi que meu esposo estava comigo dentro da sala, e a minha comadre, que é a madrinha de Gabriel, era enfermeira, que é a Thaís, e estava acompanhando também. Aí os dois vieram, me acolheram, ficaram ali do meu lado, me dando aquele suporte emocional, e ela lá louca gritando comigo, e eu respirando fundo, entendendo, meu Deus, é o momento mais importante da minha vida, a chegada do meu primeiro filho, eu preciso estar bem, e aquilo ali foi me acalmando, eu fui me acalentando e consegui. Eu sofri violência obstétrica no meu parto. Eu passei por diversas pessoas, né? Então, diversas pessoas fizeram toque em mim. Eu tive que aguardar por muito tempo numa maternidade para poder ter minha filha, e sozinha, porque era uma época de pandemia e não deixavam ninguém entrar comigo. E como eu sentia muitas dores, né, no corpo, eu não conseguia, às vezes, até fazer um xixi ali sozinha, por conta da dificuldade de levantar, de caminhar. Então, foi algo bem, bem difícil para mim. Para além, né, da forma como eles, né, a equipe médica me tratava. Minha filha demorou muito para nascer, acabou nascendo roxa, né? E você via que ela estava engasgada, e eles fazendo os procedimentos que tinham que fazer para poder minha filha, né, viver. E isso fica marcado na vida de uma mãe, assim. A gente não esquece. Heloísa nasceu de 8 meses, ela nasceu prematura. Quando eu chego no hospital, né, era um sentimento muito duro e muito difícil, porque eu sabia, né, pelo menos o que a gente escuta, o pouco que se lê, é que nascer de 7 meses seria melhor do que nascer de 8. Então ali começa meu lugar de angústia e de tristeza em saber se a minha filha iria sobreviver. Quando eu chego no hospital, eu escuto ainda do médico, no processo de violência obstétrica, que eu rezasse para ela viver. Que não tinha não tinha uma ala, né, neonatal que pudesse garantir, mas, né, garantir isso, a vida para minha filha, e que eu teria que ser transferida. Então foi um momento de extremo desespero, de angústia, onde a mulher forte que eu enxergo ser desabou. Eu não tinha forças ali para me defender. E contei, né, com a minha tia, contei com o pai da minha filha naquele momento, onde era para ser um dos momentos mais felizes da minha vida, né, que eu estaria comemorando o nascimento da minha filha, se tornou um momento de dor, de desespero e de angústia. Felizmente eu consegui, né, fazer a cesariana no hospital onde eu estava, mas era uma sensação muito ruim. Eu me recordo ainda de meses depois de eu ficar olhando assim a respiração, olhando a barriguinha dela para ver se ela estava respirando. Então eu me senti muito fragilizada nesse período. E tantas outras mulheres, né, vivenciam isso, principalmente por ser uma mulher, né, uma mulher preta. A violência obstétrica atravessa as nossas vidas de uma forma gigantesca. E aí, quando eu penso nisso, eu também preciso falar do parto da minha irmã. Né? Minha irmã
pariu na pandemia da Covid-19. Ela teve Covid e no parto da minha irmã, tudo que eu não pude me defender, eu agi. Minha irmã também passou por uma série de processos de violência obstétrica e eu me lembro de ter brigado com metade do hospital e ter feito valer, né, os direitos dela e também da vida da minha sobrinha. Tive apoio da família e, assim, das pessoas também, né? Tudo que eu precisava fazer, as pessoas, não, eu te ajudo, se fosse um exame para marcar, tu vai ali para mim, né? Porque a barriga tá pesada. Eu sempre tive esse apoio, graças a Deus. No meu período de gestação, por eu estar longe da minha família e ter só a família do meu marido, eu fui muito bem acolhida e ajudada da maneira que era possível naquela época. Com carinho, com afetividade. Minha gestação, foram 2 gestações totalmente diferentes, de Gabriel e Miguel. Eu não vou dizer que foi tranquila, assim, eu recebi da melhor forma, mas eu tive diversos problemas, principalmente problemas emocionais. Eu lembro que na gravidez de Gabriel, eu engordei bastante, enchei muito, e eu tinha síndrome do pânico, mais ou menos com 6 meses da gravidez de Gabriel, eu desenvolvi síndrome do pânico. Não foi uma síndrome muito intensa de me paralisar, mas era muito difícil, era muito chato. Por exemplo, eu tinha dificuldade de estar em público com muita gente, aquilo me deixava em pânico. Eu tinha dificuldade de ouvir som muito alto. E às vezes as pessoas que estavam ao meu redor não conseguiam entender, porque só entende quem está passando por aquilo. Eu dizia, gente, qual é o problema? Né? Por que você está... qual é o problema de estar aqui e tal? E isso é uma dificuldade que as mães passam, que as pessoas passam, que as gestantes passam, principalmente com o homem, com o companheiro. Porque muitas vezes o homem nunca vai passar por esse papel, não vai entender o que é estar gestante, quais são as mudanças hormonais, as mudanças de humor, as mudanças corporais, tudo aquilo que muda, né, muda 100% na nossa vida. A gente passa por um turbilhão de mudanças de uma forma drástica, né? Não tem tempo para dizer, não, agora eu vou me preparar. Não, quando vem de vez. E é muito difícil. Então, se você não tem uma rede de apoio, eu tive a rede de apoio de minha mãe, meu pai, meu sogro, minha sogra, meu esposo, mas é um momento muito difícil. Minha gestação, eu costumo dizer assim que minha mãe, ela me enganou. Porque ela dizia, que o enjoo é só até o 3º mês. E eu enjoei até o 6º mês. Nada ficava no meu estômago, né? E aí, assim, é uma mudança muito grande. Maternar dói. Ser mãe dói. Dói quando a coluna já não aguenta o peso da barriga. Dói quando o peito racha, quando você tem que amamentar. E aí, essas transformações, né, elas foram fazendo com que eu sentisse a limitação. Ser mãe não é fácil, né? A gente, como eu já havia dito, a gente abre mão de tantas coisas, né? Tantos sonhos para poder criar sonhos na vida de um ser. Eu acredito que quando se é mãe solo ainda é muito mais difícil, né? A gente precisa se dedicar ainda mais, tirar ainda mais tempo da gente, sabe? Para poder dar conta de tudo, de tantas coisas. E às vezes a gente se apega mais à nossa família e os amigos para poder conseguir dar conta de tudo. São gestações totalmente diferentes, né? A primeira gestação, ela vem carregada do novo. Eu tive muito dengo, muito mimo, muita paparicação. Foi uma gestação tranquila, foi uma gestação marcada por muita tranquilidade, apesar de ter vivido a primeira gestação em plena pandemia do Covid. E aí vem a segunda gestação, que é a gestação de Lucas. E aí é como se nessa gestação a gente não fosse tão importante como na primeira.
Isso é algo que é bem, bem real, bem palpável. Tudo tem que ser muito rápido. É a roupa que é a primeira que está ali na frente e você enfia no corpo. É a sandália que às vezes você nem percebe. Quantas vezes me pego indo trabalhar, que chego com as havaianas no pé, porque era o mínimo trocar a sandália e na correria. Ou eu lembrava da sandália ou eu lembrava da mochila da criança. Eu lembrei da mochila da criança. E aí é uma relação quando pergunta assim, com outras mulheres. E com outras mulheres, o que vem na minha mente é que geralmente são as outras mulheres que ainda te seguram. São as outras mulheres que ainda te mostram quem você é, que te recuperam, que tira essa parte, que traz à tona uma parte que a maternidade te tira. Na verdade, hoje eu costumo dizer que a terapia me trouxe uma nova visão de me olhar, de me acolher, né? De me autoconhecer na vida, e isso a maturidade também me trouxe. O autoconhecimento é tudo. Quando a gente se conhece, a gente consegue enfrentar tudo, a gente consegue enfrentar o mundo, a gente consegue, sabe, matar 200 leões por dia. O ser mãe me trouxe isso também, porque eu costumo dizer, mexa comigo, mas não mexa com meus filhos. E quando eu passei a me conhecer, principalmente com a terapia, eu comecei a entender que estar bem, né, era a melhor coisa que eu poderia fazer para os meus filhos. Eu costumo dizer que uma mulher precisa empoderar outra mulher, uma mulher precisa dar força a outra mulher. E é dessa forma que eu penso. E eu costumo dizer que essa rede de apoio que a gente tem, e é uma rede de apoio muito forte, que uma se apoia na outra, uma ajuda a outra quando a gente está passando por alguma dificuldade. E não é terapia, mas é terapêutico e é muito importante. E é muito bom. Eu acho que sem minhas amigas, sem o suporte da minha mãe, dessas mulheres fortes, eu me apoio muito nelas nesse sentido de ver como experiência mesmo, de ver a situação de algumas dessas amigas que já se separaram, que são mães solo, que passam por diversas dificuldades. Cada uma tem ali sua experiência. A maternidade ela é muito difícil, mas eu não me vejo sem os meus filhos. Eu não me vejo a Priscila antes deles. Eu me vejo com eles. Eu procuro dar o melhor de mim. Eu prefiro contar para ela o desafio que eu venci. Eu chego sempre para as meninas, que é mãe também de crianças especiais, e falo para elas que desafio a gente tem, mas a gente pode vencer cada um. Só basta a gente ter força e acreditar, não, eu vou conseguir, Deus vai me ajudar, se Deus permitiu isso para minha vida, Ele vai me dar sabedoria também. E eu sei que mesma forma que Deus me deu sabedoria, Ele vai dar para você também. Então assim, não foca só nas dificuldades não, foca também no que a gente pode conseguir, entrando de cabeça e dizendo, não, eu vou lá, eu vou conseguir. É pelo meu filho? Tudo bem, vamos lá, a gente vai correr atrás junto e eu estou aqui para lhe apoiar no que você precisar. Mensagem de fé, resignação e reconhecimento do seu papel de mãe. Ser mãe não é só colocar no mundo. Mãe é se doar. Eu sempre ouvi dos meus antigos que a mãe, depois que tem o seu filho, ela passa a hora de fome, ela passa a hora de dormir, porque ela está ali para cuidar e para zelar do seu filho. O que eu deixo para todas as mulheres e principalmente para as mães é que elas primeiro se amem, né? Eu costumo dizer que a gente não consegue amar ninguém se a gente não se amar. Então estejam em primeiro lugar, né? Nesse momento de autocuidado, de conhecimento, de se cuidar, de se amar para poder amar o próximo, para poder amar o outro, seu filho,
que seu filho mais vai querer de você nesse momento é que você esteja bem. Porque se você estiver bem, você vai estar, né? Você vai fazer com que ele esteja bem. Eu não tenho dúvidas disso. Então se ame para poder amar o outro, para poder cuidar do outro. E a gente precisa entender que a maternidade real, ela tem muitos desafios. Ela não é só flores, não é só amores. A gente passa por diversos desafios. Eu confesso que é uma tarefa extremamente pesada, né, o maternar. Principalmente em uma sociedade que coloca uma série de culpas e responsabilidades em cima de nós. Então somos nós que somos tidas como mães omissas, né, no lugar do criar as nossas crianças, os nossos filhos. O que muitas das vezes não é para com o pai. Imagine se uma mulher, num processo de separação, ela decidisse entregar a guarda do filho para o ex-companheiro e dissesse assim, não, eu pago a pensão. E aí você fica com todas as responsabilidades. Se eu dissesse assim, não, eu só pego a criança nos finais de semana. E aí metade das férias. Como é que essa sociedade iria olhar para mim enquanto mulher? E aí, eu é que sou vista, né, como nós mulheres que somos vistas como mães desnaturadas, né, fora desse natural. Mas essa carga e esse peso social não é visto para com o homem. Apesar de que também eu reconheço que nós já estamos avançando e mudando socialmente, né? Os homens também têm participado exercido a sua paternidade de uma forma muito mais afetiva e colaborativa nos cuidados com seus filhos. Mas ainda é muito grande essa responsabilidade. E apesar dessa análise, dessa reflexão sobre isso, eu também quero dizer que é o lugar de um amor sem limites. Mas é um amor também com renúncia. E aí, nesse lugar, eu vejo um trabalhado em mim o que é ser uma mãe real. Admitir que eu vou ser falha em alguns momentos, admitir que eu vou me estressar em alguns momentos e que nem por isso eu deixo de ser a melhor mãe que Heloísa pode ter. E é uma delícia ser mãe, assim, olhar aquele rostinho todos os dias sorrindo para mim quando eu chego do trabalho. Olhar para aquele rostinho e ver que tem alguém que me ama incondicionalmente e que eu possa dar o meu amor incondicional, né? Ela é tudo para mim. Minha vida, né, é mais completa com ela hoje. Acredito que cada mãe passe, né, por uma situação, um desafio ou tem a sua realidade, né? Mas cada um tem o seu maternar e desenvolve ele da melhor forma possível, né? Sempre como dá. Porque não é fácil. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Não temos o controle de todos os detalhes da vida. E está tudo bem não ser essa mãe perfeita. Porque não somos obrigadas a dar conta de tudo o tempo todo. Ser mãe é renascer a cada dia nessa doce, amarga e transformadora responsabilidade de cuidar e nutrir outro ser para toda uma vida. Não estou falando de um amor idealizado, com filtros, romantizado, onde não acontecerá um grito diante de uma birra, ou que você não dará o celular para o seu filho só para ter 20 minutos de paz, mas de um amor que enfrenta, no dia a dia, a complexidade e grandeza que é educar um filho. Nessa jornada desafiadora, você está fazendo um excelente trabalho em ser mãe.